Já parou para pensar que existe um tipo de inteligência que teste de QI nenhum consegue medir? Pois é, uma inteligência que, no fim das contas, pode ser muito mais decisiva para o nosso sucesso e para a nossa felicidade. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no que é a inteligência emocional. Fica essa pergunta, né? Se um QI lá no alto fosse mesmo a garantia de sucesso, por que a gente vê tanta gente super inteligente tomando decisões, assim, terríveis? Parece que não faz sentido, mas a resposta está numa espécie de batalha que acontece dentro de todos nós. Para entender o poder disso, tem uma história trágica. Imagina a cena. Matilda Crabtree, uma menina de 14 anos, se esconde para fazer uma brincadeira, para dar um susto no pai. Só que num piscar de olhos, o medo primitivo dele toma conta de tudo. Antes que a parte racional do cérebro pudesse sequer processar que era filha dele, a tragédia acontece. É um exemplo extremo, claro, mas que mostra o poder avassalador que uma emoção pode ter. E essa história, por mais difícil que seja, abre a porta para a gente começar a entender o que acontece lá dentro do nosso cérebro. Vamos descobrir como essa mesma fiação neural pode levar a gente tanto a atos de heroísmo quanto a reações completamente impensadas. Pensa assim, é como se a gente tivesse duas mentes operando ao mesmo tempo. A mente racional, que é a mente que pensa, que analisa, e a mente emocional, que é a que sente, a impulsiva. Normalmente elas trabalham juntas, em harmonia, mas numa crise, a mente emocional pode simplesmente passar por cima de tudo para garantir a sobrevivência. E esse fenômeno tem até nome, é o sequestro emocional. Foi exatamente isso que aconteceu com o pai da Matilda. A amígdala dele, que é tipo a nossa sentinela de emergência, disparou um alarme tão alto, mas tão alto, que sequestrou a mente racional antes que ela tivesse qualquer chance de entender a situação. O caminho é mais ou menos assim. Um sinal, tipo um barulho do nada, chega no cérebro. Só que ele não vai primeiro para a análise lógica. Não, ele pega um atalho, um caminho expresso direto para a amígdala. Se ela entende aquilo como perigo, a reação é imediata. A gente age muito antes do nosso cérebro racional ter tempo de dar um palpite. É o famoso agir primeiro, pensar depois. Ok, se essa capacidade de controlar os nossos impulsos é tão importante assim, será que a gente consegue medir isso desde a infância? Pois é, um experimento bem famoso com marshmallows tentou responder exatamente essa pergunta. A ideia do teste é genial de tão simples. Colocaram uma criança de 4 anos numa sala com um marshmallow na frente dela e deram uma escolha. Come esse marshmallow agora, ou, se esperar um pouquinho, ganha 2. Parece bobo, mas essa pequena decisão é um reflexo daquela batalha interna que todo mundo trava. Gratificação agora ou uma recompensa maior no futuro. É o autocontrole em sua forma mais pura. Anos depois, os pesquisadores foram atrás daquelas crianças e os resultados foram, assim, chocantes. As crianças que conseguiram resistir à tentação do primeiro marshmallow tiveram, em média, 210 pontos a mais no SAT, que é tipo o Enem dos Estados Unidos. 210! É uma diferença gigantesca prevista por um simples teste de paciência aos 4 anos de idade. E olha, não era só sobre nota não. As crianças que esperaram pelo segundo marshmallow se tornaram adolescentes e adultos mais confiantes, mais focados, mais resilientes. Ficou muito claro que essa capacidade de adiar a gratificação lá na infância é um dos maiores indicadores de sucesso para a vida toda. Tá bom, mas como é que isso se aplica na prática, na nossa vida adulta? Vamos dar uma olhada no impacto da inteligência emocional no amor, no trabalho e, pasme, até na nossa saúde. Vamos começar pelos relacionamentos. Um dado alarmante mostra que a chance de um casamento terminar em divórcio chega perto de 67%. E muitas vezes, a raiz do problema não é nem a falta de amor, sabe? É a dificuldade de lidar com as emoções, tanto as próprias quanto as da outra pessoa. Agora, no ambiente de trabalho, a falta de inteligência emocional pode ser literalmente fatal. O piloto Mac Broom era um especialista técnico, um dos melhores, mas o estilo autoritário dele criava um clima de medo. A tripulação viu que o combustível estava acabando, mas ninguém teve coragem de confrontá-lo de verdade. A falta de inteligência emocional do líder custou a vida de todo mundo a bordo. E o impacto vai tão fundo que chega na nossa saúde física. Um estudo feito com pacientes que já tinham sofrido ataque cardíaco mostrou o seguinte: aqueles que aprenderam a controlar a raiva tiveram 44% menos chances de ter um novo ataque. A conclusão é direta: saber gerenciar as próprias emoções pode literalmente salvar uma vida. Depois de tantos exemplos pesados, vem a boa notícia. E essa talvez seja a parte mais importante de toda essa nossa conversa.
O cenário pode mudar. A grande virada de chave é esta aqui. Diferente do QI, a inteligência emocional não é uma sentença. Ela pode sim ser aprendida. O nosso cérebro é como se fosse um músculo. Com treino, com prática, a gente consegue fortalecer nossa capacidade de lidar com impulsos, de entender melhor os outros e de criar hábitos emocionais mais saudáveis. Não importa a idade. Para fechar, Aristóteles já nos desafiava com essa reflexão há mais de 2000 anos e ela resume tudo perfeitamente. A meta não é deixar de sentir as coisas, é aprender a sentir da maneira certa. A verdadeira questão não é o que a gente sente, mas como a gente lida com o que a gente sente. E essa reflexão, bom, essa fica para cada um de nós. Obrigada pela companhia.